pessoal, tudo bem com vocês? Então eu vim fazer o vídeo com as leituras do mês de abril. Eu li bastante coisa até, mas tinha muita coisa que eu tava lendo desde março, ou desde fevereiro até, então terminou assim um monte de leituras que acabaram esse mês. Eu queria pedir desculpas, eu tô bastante gripada, então a voz tá super esquisita. Enfim, vamos lá. O primeiro livro que eu li foi o A Cidade e a Cidade, do China Miéville. Miéville, não tenho certeza como que fala o nome dele. Esse livro é da Boitempo Editorial. E eu escrevi uma resenha sobre esse livro para o jornal Rascunho do mês de maio. Bom, isso aqui é uma espécie de ficção científica. O pessoal tem chamado isso aqui de weird fiction. Ficção esquisita, estranha, enfim. Esse aqui é quase um livro policial, existe um inspetor e ele tá resolvendo um crime. A questão é que o crime aconteceu entre duas cidades que elas coexistem no mesmo espaço físico, são duas cidades paralelas, digamos assim. Então boa parte da graça do livro é entender esse funcionamento dessas duas cidades, digamos assim. Bem legal esse livro. Caso alguém tenha interesse, esse aqui é o livro que o pessoal do Pós-Fácil vai discutir no clube de leitura de ficção científica deles agora, acho que de maio. Então, caso você tenha interesse em ler, você pode ler com eles. Recomendo bastante, aquele tipo de livro que no começo é um pouco esquisito, mas depois que você vai, você não quer parar de ler. Eu li ele inteiro, basicamente, num feriado, e ele até que é mais ou menos gordinho, assim. Então foi bem divertido. Bom, depois eu li o Minotauro, do Benjamin Tamuz, da Rádio Londres, esse livro. É um livro bem legal, ele é dividido em 4 partes, e as 4 partes vão contar os mesmos acontecimentos, assim, mais ou menos, de diferentes pontos de vista. Então é legal que a gente vai entendendo a história em etapas. E a gente vai acompanhar um homem que gosta de uma mulher e tenta ter uma espécie de relacionamento com ela, tudo é um pouco esquisito. E, enfim, eu fiz um vídeo pra esse livro, vou deixar o link ali embaixo, caso você queira saber mais. Mas é um livro que eu gostei bastante de ter lido. Depois eu li O Sangue no Olho, da Lina Meruane. A Lina é uma autora chilena. Nesse livro ela vai apresentar a história de uma personagem que tem o mesmo nome que ela, que vai ficando cega. Ela tem uma prosa muito sensível, muito bonita. A história é relativamente simples, mas o que deixa o livro com uma graça certamente é a escrita e o jeito que ela nos apresenta tudo isso. Inclusive, deixa eu mostrar pra vocês, tem uma entrevista com a autora e uma resenha do livro. Eu não fiz nada não, viu, gente? É só indicação mesmo no Rascunho de Maio que tá aqui. Tem uma entrevista bem legal com ela. Deixa eu mostrar aqui. Enfim, é um livro que eu recomendo bastante. E uma coisa que eu esqueci de mencionar no vídeo que eu fiz um vídeo pra esse livro, vou deixar o link ali embaixo, mas uma coisa que eu esqueci de mencionar tem uma pegada autobiográfica. Ela teve um problema, ela ficou cega temporariamente, assim. Me parece que foi meio que um resultado de estresse que bloqueou a visão dela temporariamente. E quando ela começou a escrever o texto, ela tinha a intenção de contar a experiência dela, mas daí foi indo para outro lado, que daí não tem mais muito a ver com a relação dela com aquilo mesmo. Pelo menos factualmente não tem mais nada relacionado. Mas eu vou deixar o link do vídeo ali embaixo, e no vídeo sobre esse livro tem uns links de entrevistas e coisas com ela que falam um pouco sobre isso. Depois eu li O Intérprete de Mares, da Jhumpa Lahiri. Esse aqui eu já estava lendo fazia mais tempo, que tinha sido o livro que eu tirei do potinho, né, da TBR. Gostei muito, gente, muito desse livro. É o segundo livro que eu leio da Jhumpa. O outro que eu li foi o Aguapés, que eu sempre falo Aguapés, mas é Aguapés. E o que eu percebi nesse daqui
apesar de dele ter temas parecidos com o do Água Pés, os contos daqui também vão falar sobre personagens indianos, normalmente, que ou emigraram para os Estados Unidos, para a Europa, ou alguns personagens que têm alguma mudança geográfica na própria Índia, ou coisas assim. É muito triste e muito de quebrar o coração, assim. Algumas situações são muito complexas e, enfim, é um livro muito bonito, eu recomendo bastante. É um livro de contos, são 9 contos, se eu não me engano. Tem alguns contos com umas personagens abandonadas, digamos assim, personagens que não têm amigos, não têm família, que, gente, assim, eu chorei muito com esse livro. Eu acho que nesse sentido, esse livro aqui é muito mais triste que o Água Pés. Mas ela escreve muito bem e ela traz situações bastante impressionantes. E de um jeito bem indireto, ela acaba discutindo questão de identidade, de identificação com a pátria, com as pessoas. Enfim, bem legal, recomendo muito também. Aliás, esse mês teve leituras muito boas. Depois eu li o Portas do Éden, do Kiosker, mas esse livro é da lote 42. E eu logo vou fazer vídeo pra ele. Ele é um livro de quadrinhos. Eles estão chamando de poesia gráfica, na realidade, porque o texto que tem nas tirinhas é como se fosse uma poesiazinha ilustrada. Eu gostei bastante da relação entre texto e imagem, porque eu acho que ele não faz relações tão óbvias entre as duas coisas, e eu acho que ele enriquece muito a leitura quando você lê só o texto, só a imagem, depois junta os dois significados. E, enfim, logo eu mostro mais detalhes dele em vídeo pra vocês. Depois eu terminei de ler, e esse, de fato, sim, eu estava lendo desde fevereiro, que é a Ilíada, do Homero. Li esse livro pra faculdade, e tô começando a ler a Odisseia agora. Pois é, eu acho que esse é o clássico, a clássica dupla de estudantes do primeiro ano de letras, né? Enfim, o que eu vou dizer pra vocês? Eu gostei muito de ter lido, e eu acho importante que a gente que tá tão envolvido com literatura leia alguma dessas obras que influenciam muito a literatura depois delas, né? Essas, sei lá, obras fundadoras, alguém tem um nome melhor pra isso? Enfim. Mas eu não amo livros de guerra, digamos assim. E tem muitas batalhas e muitas espadas e sangue, lanças e flechas. E não é exatamente o tipo de livro pra mim. Mas uma coisa que eu me impressiono cada vez mais que eu leio gregos, eu não li tanto coisas de gregos, quero ler mais gregos. Eu acho impressionante como tanto do que a gente é como humanidade hoje já tá aqui. Assim, os nossos sentimentos basicamente são os mesmos. E a gente tem situações diferentes, né? Mas eu acho impressionante pensar como a humanidade já existia aqui dentro, assim. E isso pra mim pessoalmente, faz o livro ser muito bom. Mas os capítulos específicos de batalha, preciso dizer que foram uma batalha pessoal, porque esses eu acho um pouco chatos. Desculpa, é verdade. Mas é um livro que vale a pena. É aquele tipo de livro que a gente tem que ler com muito acompanhamento para conseguir entender mais. Mesmo assim, a gente provavelmente para de muita coisa, né? Mas é legal ler artigos, coisas na internet, guias de estudo, coisas assim. E eu vou dizer que eu estava torcendo para Troia. Apesar de saber, né? Óbvio que a gente já sabe o final, mas... droga, eu tava torcendo tanto para Troia. Enfim. Bom, depois eu li o Truques da Escrita, do Howard Becker. Tem vídeo já pra esse livro. O Howard Becker é um sociólogo. Nesse livro ele vai falar um pouco sobre escrita de textos acadêmicos. Ele é professor e ele, enfim, acompanhou a batalha de vários alunos, digamos assim, com escrever trabalhos e tal. E ele começou a fazer cursos e coisas do tipo pra ajudar as pessoas, e daí, enfim, isso foi se desenvolvendo e tornou esse livro.
É um livro legal, eu acho que ele traz dicas muito boas pra quem tá nessa situação de escrever textos acadêmicos. Não são dicas muito concretas, do tipo, não use tal palavra, mas o que ele fala é cuidado com palavras que só existem para deixar o texto mais empolado, mais chique, mais bonito, mas que não trazem significado ou às vezes até atrapalham o significado do que você está dizendo. Então, não existe essa, né, uma palavra que vai tornar seu texto muito ruim, mas você tem que parar e estudar seu texto e ver qual tipo de palavra que você usa que está te prejudicando, por exemplo. Então, ele dá esse tipo de dica, que são dicas concretas, tipo, tire palavras inúteis do seu texto, mas que não são concretas demais também, não é tipo, tire a palavra X do seu texto. Então, eu acho isso bem legal. Fora que é um livro bem gostoso de ler, bem rapidinho, assim, ele escreve bem, então recomendo pra quem tá querendo, se quiser mais informações, o link vai estar ali embaixo. Depois eu li esse livro infantil, que é o Jane the Fox and Me. É um livro ilustrado, muito bonito. Quem escreveu foi a Fanny Britt e a Isabelle Arsenault, alguma coisa assim. Acho que as duas são canadenses. Vai contar a história dessa menina aqui, que tem problemas no colégio, ela sofre bullying e tal. E ela tem uma relação... Ela lê o livro Jane Eyre, da Charlotte Brontë. Então, sempre que ela, digamos, se esconde no mundo dos livros, o livro fica colorido. Bem bonitinho, né? E aqui tem outra parte. Enfim, vai mostrar a relação dela com o mundo, com as pessoas, com o livro, como o livro ajuda ela, no fim, a melhorar a situação, as amizades, enfim, é um livro bem bonitinho. Ele, se eu não me engano, tá pra sair no Brasil pela WMF Martins Fontes, eu acho, não tenho certeza. Mas é uma gracinha. E por fim eu li o Juncos ao Vento, da Grazia Deledà. Eu acho que é assim que fala, ela é italiana. Ela ganhou o Nobel de 1926. E ela tava meio sumida do catálogo brasileiro. Vou falar no vídeo que eu vou fazer em breve sobre este livro. Um pouquinho sobre a editora também, tá com uma proposta bem legal de trazer esses livros mais clássicos que a gente ainda não tem aqui no Brasil, ou não tem mais aqui no Brasil. Mas enfim, é uma espécie de drama familiar que se passa na Sardenha. Tem toda uma questão das crenças e mitos daquela região. E é uma história que vai se abrindo, assim, ela parece relativamente simples no começo, mas quando a gente vai conhecendo os personagens e conhecendo o que eles fizeram, ela vai ficando bem mais profunda e bem mais interessante. São personagens muito complexos. Achei bem legal o livro. Bom, pessoal, de leituras foi isso. Eu já sorteei outro livro do TBR, que foi o Apocalipse dos Trabalhadores, do Walter Ugumãe, que eu esqueci de pegar, mas está lá na sala. E possivelmente eu não vou conseguir terminar ele em maio, porque tem muita coisa que eu vou precisar ler para a faculdade em maio, e já tem o livro do Karl Knausgaard, que eu vou querer ler em maio também, com certeza. Então, mas eu vou tentar terminar em maio. Eu já tenho uma pilha desse tamanho, assim, separada, que provavelmente eu não vou conseguir ler tudo, mas enfim. E é isso, pessoal. Me contem o que vocês leram. Se você já leu um desses livros, me diz o que você achou. E me conta o que de legal também vocês leram em abril. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e até logo. Tchau, tchau.